Hoje no Apocalipse Curioso vamos de contos curtos. Possessão. Como ocorre? Com o passar dos séculos, a religião cumpriu um papel fundamental de guiar e direcionar a moral humana, ditando crenças, condutas e tradições. Cada religião ao redor do mundo tem seus próprios dogmas e conceitos de paraíso, mas uma coisa que comum à maioria das religiões é a batalha entre o bem e o mal. Tomando a religião cristã como exemplo, a alma ser humano é alvo da eterna batalha entre Deus, o bem, e o demônio, mal. Segundo a tradição cristã, Lúcifer, que seria o demônio, usa de todas as suas armas para ludibriar e conseguir infernizar literalmente o ser humano e conseguir sua alma. E uma dessas armas é a possessão. Existem inúmeros casos e relatos de possessão demoníaca ao redor do mundo. Crianças, jovens e adultos que, supostamente, foram usados como casa por alguma entidade demoníaco e perturbando tais indivíduos ao ponto da loucura ou morte. Um caso que ficou mundialmente famoso foi o da jovem alemã Anneliese Michel, que ganhou até um filme, O Exorcismo de Emily Rose. A suposta possessão ocorreu entre os anos de 1975 e 1976 e ficou conhecido como caso Klingenberg, sendo totalmente documentado pela Igreja Católica. O exorcismo que foi realizado para tentar libertá-la acabou levando-a à morte. Anneliese era uma garota alegre e muito cristã, com uma fé extraordinária. Mas mesmo assim, teve seu corpo físico invadido por entidades demoníacas, segundo os relatos e documentos da época. Indo por esse viés, surge a pergunta: por que até pessoas com fé e cristãs são possuídas? Como acontece uma possessão demoníaca? Segundo a tradição cristã, principalmente católica, um dos motivos que poderiam levar uma pessoa a ser possuída por um demônio é a prática do pecado. No livro bíblico de Gênesis é dito que o pecado jaz à porta, e que o desejo será contra nós. Algo como um alerta, um aviso de cuidado. Mas se Anneliese Michel, por exemplo, era uma moça cristã e correta, por que 6 demônios, segundo os registros, se apoderaram de seu corpo? De acordo com especialistas em possessão e exorcismo como o padre Gabriele Amor, algumas pessoas, mesmo sendo bondosas e com uma grande fé cristã, podem ser possuídas por demônios. Isso serviria para provar o poder divino na Terra e fazer do indivíduo um mártir para mostrar do que o diabo seria capaz contra a humanidade. Quando surge a suspeita de que uma pessoa está possuída, primeiro toda e qualquer possibilidade de doença física deve ser descartada, e os exames médicos devem ter resultados vagos sem explicação para os sintomas, que são muitos e assustadores. Os primeiros sinais de possessão demoníaca são as mudanças na personalidade. O indivíduo que antes era doce e simpático, repentinamente se torna agressivo, fala palavrões que normalmente nunca diria, tem a feição sempre rude e demonstra um comportamento ligeiramente vulgar, sexualmente falando. Logo depois, o suposto possuído que antes tinha uma boa saúde passa a desmaiar com frequência, tem convulsões violentas e passar a apresentar conduta autolesiva, corta o próprio corpo, arranca tufos de cabelo, bate a cabeça na parede com violência. E já nos últimos sintomas, a pessoa começa a falar línguas que nunca estudou na vida com a voz totalmente irreconhecível, tenta agredir com furor os outros à sua volta e demonstra extrema aversão a termos e objetos considerados santos. Atualmente, a Igreja Católica recorre ao exorcismo apenas em casos extremos e possui padres e bispos especialistas nesses rituais. Entretanto, a aprovação para a realização do exorcismo é um processo longo e burocrático, e é sempre feito longe de todo e qualquer holofote da mídia e da comunidade. E você, acredita na possessão demoníaca ou acha que é apenas um grave delírio mental?